Senhor Deus, toda capacidade vem do Senhor. Nós não temos nenhuma capacidade. Assim disse o apóstolo Paulo. A nossa capacidade vem de Deus, o Criador dos céus e da terra, de onde saíram todas as verdades, a fonte de toda a bondade, da alegria, do perdão. Aleluia. E o Senhor está aqui nesta manhã, sendo glorificado, sendo exaltado por aqueles que já estiveram contigo. A prova que nós estivemos contigo é que nós estamos aqui nesta manhã, Senhor. E da mesma forma que nós nos regozijávamos lá na eternidade, é que nós nos alegramos de novo aqui. O mesmo companheirismo com o Pai Celestial, o Pai das luzes, Pai dos Espíritos. Senhor, contempla as necessidades diversas que nós como humanos não damos conta de resolver, mas através da coluna de fogo, o Logos de Deus, aleluia, o Senhor tem a resposta para cada problema que temos, desde os mais pequenos aos maiores. Portanto, nos dê graça nesta manhã para crer nisto, meu Deus, e para nos estabelecer em paz de espírito, sabendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. No nome de Jesus Cristo te agradecemos. Amém. De olhos fechados ainda, sublime graça do Senhor. Sublime graça. Pode soltar a sua voz. Senhor, que a um infeliz salvou, eu cego fui, mas vejo já, perdi do Ele me achou. Aleluia, Jesus. Você quer dizer aleluia, Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Ele está aqui. Ele está onde está a sua palavra. Aleluia. Descanse no Senhor. Aleluia, Jesus. Amém. Poder sentar. Bom dia com Jesus. Bom dia com Jesus a todos, né? Esse dia incomum para nós da região norte, frio. Coisa incomum ver esse povo de blusa, né? Todo mundo tirar as blusinhas do fundo do baú, né? Os agasalhos, para não sentir frio, né? E aí é difícil não sentir frio
num lugar que é quente o tempo todo. Qualquer temperatura mais fresca, mais amena, a gente já sente. O irmão Stefano, está sentindo frio, mas Stefano? É? Então, vai se acostumando, viu, irmão? Rondônia agora ficou desse jeito, ó. É, o negócio ficou bom, rapaz. Frio, né? Bom, irmãos, Ele fará isto se nós nos entregarmos completamente a nós mesmos a Ele. Se nós rendermos completamente em suas mãos, então Deus pode viver em nós. Deus vivendo no ser humano. Deus repartindo sua divindade. Se nós nos entregarmos, render. Não existe rendição sem humilhação, sem humildade. O profeta de Deus disse que Jesus foi ao Calvário, seguindo a pomba, e a pomba desceu sobre ele, um espírito doce, dócil, porque ele era um cordeiro. Se ele não fosse um cordeiro, a pomba não desceria. Se não fosse humilde, não negasse a si mesmo, não reconhecesse sua condição. A melhor maneira de nós julgarmos alguma situação é julgando a nós mesmos primeiro. Como nós agiríamos? De que forma nós estaríamos naquela situação se fôssemos nós dentro daquilo? Não é? Então, sem humildade, nós não podemos receber o Espírito Santo. Se tem uma coisa que é completamente, mas completamente ao inverso, é a docilidade do Espírito Santo com um temperamento ruim, temperamento mau. Alguém que não se humilha. E não há forma de nós sermos exaltados por Deus se nós não nos humilharmos. Você quer que Deus te exalte? Amém? Então seja humilde. Ele diz assim, que nós devemos até mesmo olhar para um irmão, uma irmã no erro e perdoá-lo. Porque nós estávamos no erro quando Jesus nos encontrou. E se nós estávamos no erro quando Ele nos encontrou, e o profeta disse que Deus nos amou da forma que nós estávamos. Feiozinho daquele jeito, sujinho de lama daquele jeito. Então nenhum de nós pode ser juiz do outro. Todos nós havemos de comparecer diante de Deus. É lá que a coisa vai ser resolvida. Lá que cada um vai ter que dar conta dos seus atos. Por isso que é importante nós estarmos na igreja. É importante vir à igreja. Porque nós ouvimos estas coisas através do sétimo anjo e nós cremos que William Marion Branham é o sétimo anjo que Deus enviou para nós. Então, tudo que nós precisamos vem pelo sétimo anjo. Uma palavra de ânimo, é uma palavra evangelística, é uma palavra de estruturar, é uma palavra de advertência. Não tem coisa melhor. Nós nos escondemos de trás do que o profeta falou. Ele falou? Falou. Então eu creio. É Deus que falou. Quando você vê o profeta falou, é a mesma coisa. Deus falou. Profeta é a voz de Deus. Profeta é a palavra para o seu tempo, né? Para o seu dia. Então,
Ele fará isto se nós nos entregarmos completamente a nós mesmos a Ele. Se nós rendermos completamente em suas mãos. Completamente. Lembramos-nos, o profeta disse, que se nós damos uma pequena parte, é aquilo que Deus vai usar. Se vai dar 20%, é aquele 20% que Ele vai ter. Se você vai dar meio, 50%, é o que Ele vai ter. Mas Ele diz, se nós nos rendemos completamente, quer dizer, tudo. Corpo, alma e espírito. Vamos dizer juntos? Corpo, alma e espírito. Tudo. Se nós nos rendermos completamente em suas mãos, então Deus pode viver em nós. Cristo, a esperança da glória. Ele pode refletir a si mesmo em nós quando nos encontrarmos sobre o caminho. Então nossos pensamentos são seus pensamentos. Você pode imaginar Cristo fumando um charuto? Você pode imaginar Cristo bebendo, jogando baralho? Então, se seu espírito é parte do espírito dele, ele deseja que isto esteja sobre sua confissão. Mas você permite que o diabo entre e tome conta todas as vezes em seu coração? Lá no fundo você sabe que você está errado quando você faz aquelas coisas. Errado. Não tem ninguém que vai ficar ou chegar diante de Deus inexcusável. Porque Deus nos deu a consciência de saber o que é certo, o que é errado. Quando nós erramos, não precisa ninguém dizer que você errou, não. O seu espírito, dentro do seu espírito, há uma voz de advertência dizendo: meu filho, você errou. Minha filha, olha o que você fez. Você errou. No fundo do seu coração, você sabe que você está errado. Então, nós vamos juntando isso aqui devagar. Você vai ver por que é importante a gente vir à igreja. Por causa do que nós vamos ouvir. O que nós ouvimos vai transformar a gente. Não numa pessoa melhor, não. É em um cristão de verdade. Não é pessoa melhor, o espiritismo faz, o denominacionalismo faz, qualquer pessoa ser uma pessoa melhor. Mas eleitos, filhos de Deus para o arrebatamento, só a mensagem da hora que pode fazer isso por nós. Amém? Então, vem a questão de vir à igreja. Por que ir à igreja? Pedro disse que em sua primeira carta, ele diz que o julgamento começa pela casa de Deus. É aqui que nós vamos ouvir o que constrói. Interessante que não existe construir sem destruir, né? Primeiro tem que destruir. Para que algo seja construído, aprimorado, colocado ali um edifício aperfeiçoado, tem que destruir. Então a palavra de Deus vem e destrói. E eu vi isso num encontro uma vez, que se este evangelho não está destruindo você, há algo errado. Isso aqui tem que destruir o que não é bom. Tem que jogar por terra o personalismo. Tem que jogar por terra o igrejismo. Nós temos que sair do igrejismo e entrar em Jesus Cristo mesmo. A palavra. Aleluia. Então se você vem em um culto e Deus não destrói o que está errado em você, não houve benefício. Como que Deus vai construir uma parede no lugar dessa parede torta,
nessa construção que é você, se ele não destruir essa parede torta. Se ele não mexer com o nosso temperamento. Se ele não falar que nós temos que mudar. E isto é o julgamento que você tem. Quando você ouve a palavra, você vem à casa de Deus. E o profeta de Deus diz assim: a sempre presente água da rocha 74. Porém, quando você se firma realmente sobre toda a palavra, como o Espírito lhes advertiu esta manhã, veja, firmando-se em cada palavra. É o que nós queremos. Nós queremos nos firmar em cada palavra. Toda a palavra. Não apenas uma palavra, amém? Toda a palavra que sai da boca de Deus. Toda. Aquilo pode ser o que Ele tem falado a você. Firme-se. Certo? Um culto, sempre há um destaque para alguém. Um destaque, uma coisa diferenciada. Para um irmão, para uma irmã que vem, você vem para o culto, sempre há uma coisinha que ficou como destaque. O irmão Branham está dizendo aqui para esse povo que tinha escutado a escola dominical. Ele certamente estava falando à noite. Ele disse assim: isso pode ser o que ele falou a você. Firme-se. Firme-se. Esta é a vida eterna. Toda a palavra de Deus é a vida eterna. É uma alegria ir à igreja. Vamos dizer amém a isto? Amém. É uma alegria ir à igreja sob qualquer circunstância. É uma alegria estar aqui sob qualquer circunstância. Ele diz: se estiver quente, se estiver frio, se estiver indiferente. Muitas vezes você vem à igreja e sentado do seu lado tem uma pessoa indiferente. Tanto faz a coisa estar de um jeito ou de outro. Pode cair as paredes ao redor dela. Ela está indiferente. Ela não está aqui. Ela não veio. Só o corpo dela que veio. Não importa se isto acontece, se o povo é barulhento, se o povo é resmungão, o que quer que eles estejam fazendo, é ainda uma alegria ouvir a palavra do Senhor. Então você está em amor com Cristo. Veja, você gosta de ir à igreja. Amém? Tem gente que está perdendo esse gosto. Se você o tem, conserve isto em você. Isto é conservar vida em si mesmo. Mas eu não posso ler a mensagem em casa. Eu não posso ouvir os DVDs, ou as fitas, ou os MP3. Pode. Só que existe um componente diferenciado quando você vem à igreja, porque a sua fé está associada a de mais um irmão, outro, a sua alegria associada a dele, e há uma comunhão gerada através disso, e Deus se agrada disso, irmãos. Deus quer ver os seus filhos em unidade. Então, você está em amor com Cristo. Veja, você gosta de ir à igreja. Eu fui muitas vezes arrastado à igreja, né? Quando eu era criança, minha avó não dava colher de chá. Chovia lá em Anápolis, né? E o irmão Agostinho aqui conhece a cidade. Esse friozinho aqui, ó, menos alguns graus. E chovia, e a igreja era uma tenda de lona. Eu já contei isso aqui. E as paredes eram abertas. Porque eles fechavam com a lona, mas ficavam um meio metro mais ou menos, sem fechar.
Aquilo era para ventilar no dia que estava quente. Mas, irmãos, no dia que estava frio, congelava os pés. As pernas doíam. E eu dizia: vovó, mas nós temos que ir na igreja de novo. Ela: meu filho, nós temos que ir na igreja todo dia. Tinha dia que chovia, aquela chuva de vento gelada. Não é como essa chuvinha quente que nós temos aqui, não, né? Aqui chove, não esfria, né? Chove, daqui 10 minutos está quente. Não, lá quando chove, esfria, né? E ela colocava, eu lembro bem, o guarda-chuva assim no rumo do vento, e aquilo pegava e quase que arrancava aquilo da mão dela, e as nossas pernas e o corpo ensopado de água. E chegava na igreja, ficava assim, um tempão, enxugando, e não tinha jeito, e o frio. Logo chegava o pastor, com um violão, naquela época era o pastor Weber, aquele barrigão, não posso falar dele. Mas ele pegava o violão e colocava num púlpitozinho pequenininho e punha uma dedeira no dedo, é dedeira mesmo, né, para bater, e começava a cantar: exaltarei o nome do meu Senhor. Que vozeirão assim que rebentava as caixas de som. Não precisava. Logo o poder de Deus caía na congregação. Quem estava molhado esquecia que estava molhado, quem estava com frio esquecia que estava com frio, e o câncer caía na plataforma. Aconteceu o caso de pessoas cancerosas que estão vivas até hoje, fruto daquele culto difícil de chegar. Irmãos, nós não podemos nos desanimar, porque nós temos toda a palavra de Deus ao nosso favor. Você não pode, você não tem direito de se desanimar, não é? E vir à igreja. E quando um homem, parágrafo 80, ou uma mulher começa a clamar acerca de ir à igreja, eles ficam tão enjoados de ir à igreja, eles não estão prontos para a jornada. Estou de trás do profeta, é ele que está falando. Isto é certo. Algo errado em algum lugar. Sem dizer que nós estamos dando um exemplo negativo, né? Nós temos a possibilidade de ser uma influência positiva ou uma influência negativa, né? E quando você deixa de vir à igreja, você está dizendo para os seus filhos, para os seus pais, para os seus irmãos, para aqueles que são mais próximos de você: não precisa você ir à igreja. E você tem que assumir os riscos. Você entendeu? Entendestes o que eu falei? A pessoa que faz isto, ele tem que assumir os riscos, porque Deus vai tratar com ele. Escuta o que eu estou falando. Muito bem. O véu adentro 82. Eu estava falando ontem com um pequeno homem de cor, o qual me falou a respeito de um ministro, pastor. Certa vez eu estava dentro de um carro de um pastor. E esse pastor tinha chegado, vamos dizer, no ponto máximo do seu ministério. Igreja grande, condição financeira boa, evangelismo no rádio. Tinha do bom e do melhor. E dentro do seu carro 0 quilômetro, do seu lado, ele me disse: eu estou cansado, eu vou parar. Eu me cansei. Eu olhei para ele e disse: se você fizer isso, meu irmão, você vai entrar em dificuldades. Você não pode, o senhor não pode fazer isso. Eu disse assim: o senhor não pode fazer isso. Disse: não tem problema não, tem muitos bons pastores na mensagem no Brasil, existem muitos bons obreiros, alguém vai tomar posição aqui.
Eu disse, porém, o senhor tem que saber que há soldados em uma guerra que ele faz diferença quando ele para. Quando ele é alvejado. Seu ministério é um ministério diferenciado. O senhor não pode fazer isso. Ah, irmãos, ele passou depois daquilo, hein? Aquela palavra minha, não sei se surtiu efeito ou não, ele ficou mais 3 anos no ministério, depois que nós conversamos. E depois ele abandonou literalmente a igreja. Desapareceu. Não foi lá nem despedir. Eu estava falando ontem com um pequeno homem de cor, o qual me falou a respeito de um ministro, e ele se desviou e rasgou as suas anotações de pregar, e as jogou no cesto de lixo e disse, eu já estou cansado disto. Cansei de ser pastor, cansei de ser diácono, cansei de ser evangelista, cansei de ser tocador, cansei de ser cantor, cansei de sentar para ouvir. Me cansei disto. Já estou cansado. E no domingo seguinte, aquele pastor comprou uma caixa de cerveja e se assentou e a tomou. Tem preço. Tem preço. Não vai ficar do jeito que a gente pensa. Não, isso aqui vai. E tem pessoas que fazem isso e vai dando certo. E o outro diz aí, ó, não deu nada. Não deu problema não. Olha essa pessoa, ele fez. E uma pessoa até de peso. Posso fazer também. Muito bem. 2 semanas depois disso, ele morreu em sua casa. 2 semanas depois dele rasgar as notinhas que ele fazia para pregar, as anotações, jogar no cesto de lixo. Estou cansado disso, vou embora. Eu vou tomar cerveja. Vai tomar cerveja. Essa boca aí, ó, que você tem, se você é um filho de Deus, ela foi feita para cantar, para louvar a Deus. Foi para exaltar o Senhor. Que Deus permitiu que você vestisse essa carne humana. Porque nela está a divindade de Deus manifesta. Usa ela para outra coisa para você ver o que vai acontecer. Se eu tivesse tempo, eu explicaria isso, como isso funciona na Bíblia. Mas isso estaria fora do tema. Mas este é outro assunto. Como Satanás aparece e leva uma pessoa. E Deus teve que levar o seu filho para casa. Isto foi tudo que aconteceu. Isto sempre acontece. Os seus dias foram abreviados. Ele não desfrutou da bênção, da longevidade. Temos aqui o irmão Agostinho, irmão José, irmã Ceci. Pessoas que já têm uma idade, relativamente. O que é que vocês alcançaram? A bênção da longevidade. Quantos nasceram nos anos que vocês nasceram? E muitos, a maioria, quem sabe, já morreu. E vocês estão aqui. Vocês alcançaram a bênção da longevidade. Abraão alcançou a bênção da longevidade. Ele morreu com 175 anos. Amém? Tem preço. Vamos lá. A unidade de Deus. Não. Discernimento de espírito. Parágrafo 18. Um profeta no Novo Testamento é um pregador. Quantos concordam com isso? Digam amém. Todos nós sabemos disso. Simplesmente qualquer ministro que é um pregador é um profeta. Um profeta do Novo Testamento. Se ele estiver profetizando, pregando, não tentando edificar a si mesmo para fazer um grande nome, que Deus nos livre de uma coisa dessa. Que Deus nos livre de uma coisa dessa. Edificar alguma coisa para nós mesmos. Não tentando edificar a si mesmo para fazer um grande nome ou para edificar sua congregação. Porque há pastores que fazem isso. Projetam suas congregações. E elas são as melhores que existem. E ele é o melhor.
Ele é o único, Ele é o absoluto. Sua igreja é a mais santa, seu ministério é o melhor, é o mais santo, sua igreja é onde não tem problema nenhum. E Ele projeta isso sobre as pessoas, e elas começam a acreditar nisso. Aqui estou eu, sem uma, o Bruno está dizendo, mas pregando que você deve estar em uma. Isto é certo. Cada homem deve ir à igreja. Vamos dizer juntos isso? Cada homem deve ir à igreja. Falando com as mulheres também. Isso no sentido universal, porque senão só os homens vão ir à igreja? Não. Vocês também vão vir? Não vão, irmãs? Cada homem deve ir à igreja. Você deve ter um lugar. Não somente flutuar de um lugar para o outro. Eu ouvi também no encontro que a pessoa que tem dois pastores tem um. 3 pastores, 2. A quem que ele vai ouvir? A quem que ele vai buscar a direção de Deus? Não somente flutuar de um lugar para o outro, mas ter algum lugar onde você vá à igreja e chame aquilo de sua igreja. Ah, mas é um amontoado de tábua lá na rua Taquara. Olha o nome da nossa rua. É um nome tão esquisito, não é? Onde você congrega? Na rua Taquara, número 808. Aí tem uns que já ficam assim, com aquela coisa, aquela vergonha de dizer direito, olha, é uma igrejinha azul, de tábua. É uma igrejinha de tábua. Mas é sua. É sua, você pode dizer, é minha igreja, eu congrego lá com alegria, né? Eu gosto de congregar lá. Lá está o meu pastor, lá está meus irmãos, minha família na terra. Minha família espiritual está lá. Porque quando a coisa aperta, nós corremos para cá. Não é verdade? Com muita alegria, nós corremos para cá. Nós sabemos que nós temos um quartel-general nessa cidade, onde nós podemos correr para ele, colocar diante de Deus nossas lutas e Deus responder às nossas orações. Eu estava olhando esses dias a quantidade de testemunhos que eu tenho guardado nas Bíblias, nas mensagens. A gente não tem um controle de... Temos que pensar nisso um dia, e não pensa nisso, de pôr num livro que Deus já tem feito através das vossas orações. É uma igrejinha de madeira, é um povo que não é perfeito, cheio de fraquezas. Ah, mas quando essa igreja levanta a voz para orar, meu Deus, irmãos, eu tenho temor. Vocês têm sido um instrumento de Deus nessa região para resgatar pessoas da morte, no corredor da morte. Nós temos que zelar por isso. Uma irmã veio conversar comigo, trouxe uma criança, não sabia, né? Um dos testemunhos, criança. 300 e alguma coisa de colesterol. Orar domingo depois do culto. Na terça-feira, deu quanto, Weiser? 80? 80. Tá aí, irmã? Levanta a mão, irmã auxiliadora, se isso é verdade. É ela mesma que fez o exame. Ela é biomédica, ela mesma fez os exames. Glória a Deus. Cabe um glória a Deus nessa vitória aí. Não precisa de igreja. Não precisa de igreja. Cada homem deve ir à igreja. Você deve ter um lugar, não somente flutuar de um lugar para o outro. Está numa igreja hoje, numa igreja amanhã.
Mas ter algum lugar onde você vá à igreja e chame aquilo de sua igreja, algum lugar para você pagar seu dízimo, e em algum lugar onde você ajude a sustentar a causa, tome sua escolha, aleluia, tome sua escolha. Vamos tomar nossa escolha nessa manhã, irmãos, de saber onde nós estamos. Então você tem que ter companheirismo um com o outro. Você estará trabalhando para uma grande causa, e esta é a causa de Cristo. Eu penso que aquilo é absolutamente a verdade. Você está ajudando a girar as rodas, as engrenagens de uma grande causa. Almas. Uma alma vale mais do que o mundo todo. Uma alma vale mais do que 10.000 mundos, diz o profeta. E a sua influência, tira, coloca. E você pensa, não vai dar nada, não. Tudo certo. Fulano fez, vou fazer. Hebreus 6. Isso aqui é forte. Hebreus capítulo 5 e 6, primeira parte. Vou repetir. Hebreus capítulo 5 e 6, primeira parte. Pregado em 1957 em Jeffersonville, Indiana, pelo nosso profeta. Tradução de Goiânia, parágrafo 52. Eu sei que há muitos que levantarão e dirão. Profecia isso aqui. Isso aqui é uma profecia. Muitos se levantarão e dirão: eu não preciso mais ir à igreja. Louvado seja Deus, o Espírito Santo tem vindo e Ele é o meu mestre. Não, o Espírito Santo é meu mestre e eu já estou selado e eu não preciso mais ir à igreja. Muitos se levantarão, diz o profeta dessa maneira: Ele é o meu mestre. E o profeta diz: quando você tem aquela ideia, você está simplesmente errado. Por que então o Espírito Santo estabeleceu mestres na igreja? Se ele iria ser o mestre, vê? Primeiro apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores. O Espírito Santo estabelece mestres na igreja, para que então ele possa ensinar através daquele homem. E isto não está de acordo com a palavra. O quê? Dizer que não precisa vir mais à igreja, porque o Espírito Santo já é o mestre dela. O Espírito Santo estabelece mestres na igreja. Amém? E isso não está de acordo com a palavra, o que a pessoa pensou lá. Deus não confirma isto, está entre parênteses aqui. Irmãos, eu não quero estar debaixo de uma coisa que não tem a chancela de Deus, eu não quero. Deus me livre de estar debaixo de uma coisa que Deus não confirma. Eu quero estar debaixo daquilo que Deus carimba em cima. E diz assim, diz o Senhor, é isso aí que eu estou falando, eu confirmo isso que eu falei. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então não é o tipo correto de ensinamento esse. Você encontra uma pessoa dizendo isso, diz isso para você: olha, você não precisa mais de igreja não. Agora nós temos o mestre conosco e ele nos ensina tudo. Se você encontra isso, você vai lembrar disso aqui: não está confirmado por Deus. E o profeta diz: é errado. Errado. Que Deus nos livre disso. Não é o tipo correto de ensinamento.
Isso deve se comparar com toda a Bíblia e estar simplesmente tão vivo hoje como isto foi então. Aleluia. Aí está a verdadeira coisa manifesta. Diga agora, entre no meu coração, Senhor Jesus, e dê-me aquela paz, aquela doçura, ir à igreja, tocar os cânticos, cantar, correr pelos corredores, ir para casa, aleluia. Vá à igreja, ouça a palavra, ouça o que Deus diz a respeito. A palavra traz vida, vida para a semente. A palavra falada é a semente original. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Não, eu não vou à igreja porque lá tem pessoas hipócritas. Lá tem pessoas manufaturadas, ou lá tem pessoas incrédulas, eu não posso me misturar. Então você não poderia estar na igreja de Jesus Cristo, porque havia na igreja de Jesus hipócritas e incrédulos. Havia um Tomé duvidando de tudo. Havia um Tomé desafiando a fé dos demais, com a sua incredulidade. Não vai dar certo. Imaginou um negócio desse? Onde Jesus ia, Tomé era o primeiro a dizer, não, isso não vai dar certo. Não, gente, o que nós vamos fazer lá? Vamos voltar de novo lá para o lugar onde o povo está querendo dar pedrada em nós, na casa de Lázaro e Maria. Já morreu. O senhor não falou que morreu? O que nós vamos fazer lá? Apanhar desse povo? Quando Jesus levantou, Jesus não falou nada. Você viu que Jesus não respondeu nada? Ele se levantou, aí levantou um corajoso lá e disse assim, é assim? Ele vai lá levar pedrada? Vamos lá levar pedrada com ele. Ele vai morrer lá? Vamos lá morrer com ele. E aqueles que tiveram essa percepção, viram Lázaro sair da sepultura. O milagre aconteceu. E há milagres acontecendo aqui agora pelo poder da palavra. Coisas no mundo espiritual estão sucedendo. Aleluia. Quando essa palavra é projetada sobre você. Você acha que eu não estou me alimentando? Estou comendo junto com vocês aqui agora. Cada pedacinho desse bolo eu estou degustando também. Eu estou gostando, estou achando bom. Minha alma está feliz demais. Olha, está alegre por ouvir essas coisas que centralizam a nossa fé. Nós estamos na era dos extremos. Então nós temos que ter algo, uma palavra que centralize a nossa fé. Glória a Deus. Ô irmãos, tá bom assim? Podemos terminar, né? Amém. Podemos terminar. Amém. Eu entro aqui um pouquinho. Cristo, mistério de Deus revelado. Isso aqui nós sabemos de cor, mas é bom ler de novo. 84. E agora você tem adquirido fitas sobre isso. Irmão, você já pensou que privilégio nosso? Nós somos os únicos que têm a voz do profeta. Você pode dizer, eu adquiri uma fita. Eu vou colocar a voz do profeta, que eu vou ouvir a voz do profeta. Quando você vai à prateleira e prega uma mensagem dessa, é a voz do profeta. Você tem o privilégio de ter a voz do profeta na sua casa, na sua vida, meu irmão.
Você tem adquirido fitas sobre isso. Você tem adquirido fitas sobre o que nós cremos. O irmão Branham não discutia com as pessoas problemas de ordem nenhuma. Ele não discutia. Era casamento, divórcio? Vá lá e pegue minha fita. Ouça minha fita. Irmão Branham, sobre fé, como que é essa questão de fé? Eu queria saber mais sobre a fé. Ele diz, vai lá e pegue lá a fé perfeita. Vai lá, adquira a minha fita. Ouça a minha fita. Fé mental, fé espiritual, fé isso, fé aquilo. Vá lá, pegue a mensagem, veio adentro. Busque a minha fita. Vocês têm adquirido fitas sobre o que nós cremos. Vocês têm adquirido fitas sobre disciplina na igreja, como nós nos comportamos na igreja de Deus. Como nós chegamos a nos reunir aqui e nos assentar juntos em lugares celestiais. Não fique em casa. Se Deus está em seu coração, você mal pode esperar que aquelas portas ali se abram para entrar aqui e ter companheirismo com seus irmãos. Se você não sente assim, eu lhe digo, é hora de começar a orar. Não tem como eu ter companheirismo com Deus se eu não tiver companheirismo com o povo de Deus. Quando eu tenho companheirismo com o povo de Deus, eu tenho companheirismo com Deus. Por quê? Porque Deus está no seu povo. É fácil nós olharmos assim, ó, lá para as alturas. Deus está no seu alto e sublime trono. Oh Deus, eu estou aqui miserável, nesse mundo cheio de problemas, nesse fracasso, nessas lutas. O Senhor está aí tão longe, oh meu Deus, até que o Senhor chega aqui. Mas não é assim. Deus está em sua palavra, porque o Logos de Deus é a palavra que saiu de Deus, e esta palavra foi falada, e esta palavra criou filhos e filhas. Deus está em sua palavra, e sua palavra está onde? Em você, amém? Quantos aqui creem que a palavra está em você? Se a palavra de Deus está em você, a voz de Deus está em você, a luz de Deus está em você, Deus está em você. Cara, irmão Enéas, quando eu abraço o meu irmão Enéas, eu não estou fazendo outra coisa a não ser abraçando a teofania que está dentro dele, que é Deus. Abrace alguém do seu lado aí, você está abraçando Deus. O Deus que está dentro dele, dentro dela. Aleluia! Pode dizer glória a Deus a isso? E sabemos que Deus é luz, e não há nele trevas alguma. E se andarmos na luz, como Deus na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos lava e nos purifica de todo pecado. Eu queria tanto abraçar Deus. Abraça quem está perto de você aí. Você está abraçando Deus. Dentro de você há uma parte, uma vida eterna que veio de Deus, saiu de Deus. Antes da fundação do mundo, esse atributo se deslocou lá da eternidade e veio se manifestar nesta era em que você está vivendo. Nesse corpo que nasceu de mulher. E daqui uns dias, esse corpo vai, se não alcançarmos o rapto, vai se dissolver. Esses 16 elementos voltarão para o pó. Mas aquela vida que está em você não desvanecerá. Não apagará. Essa é uma luz. Essa luz que está em você é uma luz que não se apaga. É Deus. Não tem como apagar a luz de Deus. E quando isso suceder, Paulo disse, quando esse tabernáculo velho se dissolver, acabar,
já temos um outro tabernáculo novinho esperando, para vestir esta parte. Essa parte que está dentro de nós, que não morre, ela tem que voltar outra vez para um tabernáculo, e ele já está pronto, diz a palavra de Deus. Esse tabernáculo novo já está pronto. Jesus disse: vou preparar-vos lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas, muitos corpos. Que você entra nele, e aí ele vai encontrar aqueles que já foram, já estão lá esperando. Nós ouvimos nesse encontro: sozinho a pessoa vira uma ilha. Quando ele se autodenomina, ele vira uma ilha. O que é uma ilha? Um pedaço de terra lá no meio do oceano, no meio da água. Seja ela salgada ou doce. Uma ilha, coisa afastada, longe. Deus não quer você como uma ilha. Deus quer você como um continente unido. Aleluia. Você pega o continente africano, quantas línguas no continente africano, quantas línguas, quantos dialetos está no continente africano. Mas quando você fala o povo africano, você fala povo africano, está englobando, não importa se um fala francês, se um fala inglês, se um fala holandês, se um fala português, eles são o continente, eles são o povo daquele continente. Não importa se um é de um jeito, um de outro, de outro, de outro. Essa diversidade, ela é saudável. Essa diversidade é salutar para nós. Deus ama a variedade. Já pensou se todos fôssemos iguaizinhos no porte físico, não é? E na maneira também de ser como indivíduo? Que coisa sem graça. Um ia levantar o braço, todo mundo levantava junto. Um virava a cabeça, todo mundo virava, uniforme, né? É uma coisa tão assim, perfeitinha. Não, um é branquinho, outro é moreno, outro é amarelo, outro é vermelho, pardo. Um tem muito cabelo, o outro não tem cabelo de jeito nenhum. Quer entender isso? Pergunta para um careca se ele quer ser careca. Quer dizer, de jeito nenhum, se o cabelo começou a cair, o que eu vou fazer? E no frio que faz falta, né, irmã Donizete? Estou vendo o senhor encolhidinho aí. A coisa está feia. Eu também estou sentindo aqui. Mas ele tem que ter um carequinha no meio, para brilhar, lá no meio dos outros. O irmão fulano está ali. Por que você sabe? Vai lá, brilhando a careca dele. Lá. No supermercado então, né? A gente está no supermercado, os irmãos veem a gente de longe, né? Ih, pastor, faz aí a hora que eu te vi. Ah, irmão, mas como? Tanta gente aqui, carequinha do senhor, né? Identidade. Mas se fosse tudo careca também, não ia prestar. Tem que ter algum cabelo para causar o contraste. Né? Porque o careca, perto, por exemplo, do irmão Stefano, que é esse cabelão aí, ressalta o cabelo bonito dele. Não é verdade? E também ressalta a nossa calvície, que, meu Deus, isso é bonito assim lá longe. Mas tem gente que não quer. Assim. Não, mas tem que dizer igual. A igreja feita marretada, paulada. Será que vocês querem isso? Nós queremos esse tipo de coisa? Formada pelo desejo de alguém, pelo farisaísmo de alguém? Não, porque tem que ser, tem que ser, tem que ser. Eu também queria que fosse, meu Deus do céu. Vocês acham que eu não queria uma coisa perfeitinha, de tudo certinho, e nós temos uma igreja que não tivesse problema nenhum? Ora, irmão, a igreja de Paulo teve problema, a igreja do irmão Branco teve problema, e eu vou dizer que a minha não tem? Tem problema. Só que tem uma coisa, viu? Na igreja de Paulo tinha problema? Tinha, mas tinha quem resolvia o problema.
A igreja de Mourão tinha problema? Tinha, mas tinha ofício para resolver o problema. E essa igreja aqui não é diferente não, porque ela não é minha igreja, ela é a igreja do profeta desta era. Ela é uma extensão da obra do irmão Brana. Isso é para provar, gente. Era fácil Jesus chamar o incrédulo e dizer: rapaz, por que você não cai fora? Olha para Pedro aí, olha os outros aí, todo mundo de fé, o outro André orando. Pega o comportamento deles, rapaz. Pega a sua malinha e vaza, seu incrédulo. Estou cansado de você já. Não. Jesus suportou aquilo até o fim, até a morte, e mesmo depois da ressurreição, ainda teve que dar uma lição. Só que tem uma coisa que eu vou dizer para vocês. Era uma fase, um estágio de fé que ele estava diferente dos demais, estava bem abaixo da média, né? Mas quando ele viu aquele sinal na mão, ele caiu de joelhos e disse: Senhor meu e Deus meu. Ele foi salvo. Foi resgatado. Nunca mais se falou na sua incredulidade. Porque não tinha mais. Ele fez o que muita gente nunca tinha feito. Ajoelhou e confessou que ele era Deus. Foi o primeiro que fez isso. Foi o primeiro cristão que fez isso. Ao de joelho disse: Senhor meu. Está Adonai meu. Que Adonai é Senhor só para Deus, só que se referindo à divindade. Adonai, Senhor, Deus. Senhor meu e Deus meu. Amém? Glória a Deus. Tempestivo Pedro foi convertido. Só não tem jeito, irmãos, para um indivíduo chamado Lúcifer. Esse nasceu predestinado mesmo para o fogo. Isso aí nunca vai. A Bíblia chega a dizer que ele até crê, estremece, mas não obedece. Nunca obedeceu. Mas para um eleito filho de Deus, meu irmão, minha irmã, eu nunca vou discutir a soberania de Deus. Enquanto houver vida nesse coração, quando estiver batendo lá, bum, 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 pode estar onde for, pode estar errado como for, eu creio que Deus o levantará. E antes do arrebatamento, ele estará na fila para encontrar Jesus nos ares. Glória a Deus. Não fique em casa. Não fique em casa. Se Deus está em seu coração, você mal pode esperar que aquelas portas ali se abram para entrar aqui e ter companheirismo com seus irmãos. Mas ele fez isso, ela fez aquilo. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos lava de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos lava e nos purifica de todo pecado. Deixa Deus pôr isso em você, irmão. Troque esse chip de ficar condenando ou de se autocondenar. É a mesma coisa. Tão pior quanto condenar alguém é ficar se autocondenando. Eu não vou à igreja porque eu sou isso, aquilo, não dou conta de mudar, não tem jeito, então é isso, aquilo. Não vale nada, eu sou isso, aquilo, não dou conta. Vive pecando, vive errando. Então o seu lugar é aqui mesmo. É o lugar onde Deus vai te endireitar. Porque eu não sou perfeito, não tem ninguém aqui perfeito. Todas as vezes que nós vemos aqui, Deus tira uma parte dessas arestas que estão em nós. Pedacinho voa fora, pode ter certeza. Nessa manhã, inclusive, se nós pudéssemos olhar pelos olhos da fé, veríamos esses corredores cheios de arestas que foram jogadas no chão aí, ó. Que a palavra de Deus, a espada afiada, fez um trabalho por nós. Não fique em casa. Porque nós estamos nos últimos dias.
Nós estamos nos últimos dias. Repita isso comigo de novo. Nós estamos nos últimos dias. Meu Deus, irmão. Então é hora de estar mais perto de Deus, não é mais longe, não. Está escrito aqui, nós estamos nos últimos dias, onde a Bíblia nos exortou, muito mais quando vimos que vai se aproximando aquele dia, amar uns aos outros com amor cristão, amor divino, para nos reunir em lugares celestiais em Cristo Jesus e amar uns aos outros. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, quando tiveres amor uns pelos outros. Isto é correto, permaneçam juntos. Salmo 84, verso 4. Bem-aventurados que habitam em tua casa. Bem-aventurados que frequentam a casa de Deus. Bem-aventurados que entram e se assentam na casa de Deus. Bem-aventurado, quer dizer, bendito, abençoado. Verso 10. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outras partes 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus do que na porta de um bar. Porque é assim que a pessoa vai estar. Se ele não estiver na porta da... em alguma porta ele vai estar. Ah, não quero ir para a igreja não, vou ficar na porta da igreja. Negócio de porta de igreja, negócio de igreja. Igreja. Então tá bom. A porta do bar está te esperando. Porta da boate. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa queremos estar na porta da casa do meu Deus. Eu preferiria estar na porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Não é o que eu estou falando? Um bar, um lugar onde é frequentado por pessoas do mundo, mundanas, não é a tenda da impiedade. Porque sem rebanho você não fica. Você está no meio das ovelhas, você está no meio dos bodes, você está no meio dos cabritos, você está no meio dos urubu, ou você está no meio das águias. Sem bando você não fica. E as aves da mesma plumagem estão juntas. Nesse momento, várias aves da mesma plumagem levantaram de manhã e ao invés de ir para a igreja, estou falando lá do mundo, né? Estão na porta de um bar rebatendo a bebida de ontem. Levantam cedo e vão para o mesmo bar, para o mesmo lugar, a mesma rua. Eu perdi um tio alcoólatra desse jeito. Era lá no bar do Alexandre. Era o ponto deles ficar a vida toda. Minha tia queria encontrar eles. Meu menino, vai lá no bar do Alexandre, chama seu pai. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Todos, eu conheci a maioria, todos os amigos desse meu tio estão mortos também, junto com ele. Morreu tudo. Alguns antes de completar 50 anos, o fígado deles explodiram por causa da cirrose. Nesse momento, tem muitos lugares aqui nessa cidade, onde essas aves da mesma plumagem já estão juntas lá, congregadas num bar, congregadas falando da vida do outro, congregadas falando mal, congregadas em argumentos mundanos, coisas erradas, não é? Há tudo para todos. Mas as águias de Deus que estão na cidade de Porto Velho também estão num lugar. Junta! Junta! De vez em quando um vai abrir a asa, passa no outro assim, machuca. A asada de uma águia, eu prefiro levar uma asada de uma águia do que a asada de um urubu fedorento. O irmão machucou aqui. Cadê o Belarmino? Eu fiz um slogan para o Belarmino, gente, mas não é para rir não. Belarmino, o homem que vive sorrindo quando não está dormindo.
E reclamou esses dias que eu estava aqui, eu estava pregando e muito animado. Aí ele chegou, tadinho, com a água, né? Todo lá, viu que o copo estava vazio. Pegou o copo d'água e veio. Quando chegou aqui, eu falei, aleluia! Mandei a mão e pegou nele, jogou água no chão. Aí esses dias, no primeiro culto que nós teve ali, eu estava lá, ele chegou devagarzinho, agora chega assim, bem devagar. Sabe? Chegando, me olhando, ele mede que lado que eu estou, põe a água assim e pula fora. Ele chegou ali, primeiro culto que nós teve ali, todo com aquela cerimônia, né? Aí eu chamei ele assim devagarzinho, cochichei no ouvido dele, irmão, pode deixar que eu não vou dar uma azada em você. Aí ele fez aí com a mãozinha de santinho dele, obrigado, pastor. A mim se fica muito. O irmão falava isso? Né? Quem é que falava isso? É o homem lá do Mutum, né? Mas não esquece disso, né? E que dizia assim, a mim significa muito. Aí ele falava, a mim se fica muito. A mim também significa muito. Estar aqui na casa de Deus. Sabe por quê, irmãos? Esse povo que está na casa de Deus, olha aqui, no verso 7 diz, eles vão indo de força em força. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. O Senhor dos exércitos escuta as orações, inclina os ouvidos, aleluia. Olha, ó Deus, escudo nosso, contempla o rosto do seu ungido, aleluia. Esse povo que vem à igreja, que está na casa do Deus vivo. Aleluia. E cabe uma aleluia cheio de graça, cheio de louvor. E você vai dar para Deus esse aleluia. Salmo 122, verso 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos lá. Eu quero ir lá. O diabo vai fazer de tudo para você não vir, mas dê um murro na cara dele. Diga, eu me alegro quando eu vou lá. Eu recebo cura quando eu vou lá. Eu recebo vitória quando eu vou lá. Eu me estimulo quando eu vou lá. Por que luta para você não vir? É porque você recebe combustível novo, zero. Força de Deus. Alegrei-me. Quer ver um crente ficar feliz? Chama ele para ir para a casa de Deus. Olha, mamãe, não tem culto lá hoje, nós faz um culto lá, vamos lá. 2 ou 3, Jesus já está ali. Já. O que vocês estão precisando aí, meus filhos? O que vocês estão precisando? Nós quer força, Jesus, receba. Nós quer cura, Jesus, receba. Nós quer água da vida, Jesus, toma a água da vida, eu te dou de graça. Vamos dizer fortes, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. De novo, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me. Aleluia. Porque eu prefiro estar aqui do que em outros lugares. 1000 a 0. 1000 a 0 para Jesus nesta manhã. 1000 a 0. Ei! Esse timinho vai ficar dando goleadinho de 3 a 0, 4 a 0. Nós temos uma goleada aqui nessa noite de 1000 a 0. Quando você vem à igreja, é 1000 a 0. É 1000 a 0 no inferno. É 1000 a 0 em Satanás. Porque estar aqui é melhor do que estar em lugares 1000. Aleluia. Agora eu vou terminar conjugando 2 escrituras. Repetindo aqui no Salmo 84. E vindo para Lucas 24. Vamos pegar aqui
Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outras partes 1000. Preferiria estar na porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Verso 11, nós vamos ler juntos. Porque o Senhor Deus, vamos lá, porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Para quem? Para quem está nos átrios dele. Nós ainda estamos no capítulo 84 do livro de Salmos, que fala sobre a bem-aventurança de estar na casa do Senhor. Quem está lá, quem está aqui, está sujeito a isso aqui, ó. Porque o Senhor Deus é um sol que brilha forte na sua vida. E o Senhor Deus é um escudo que livra você do mal. E o Senhor te dará graça. Eu preciso, é o que eu mais preciso nesta manhã, é da graça de Deus. O Senhor me dará graça e glória, poder, força. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Meu Deus, irmão. Deus não nega bem algum aos que andam na retidão. Esse versículo, não sei por que causa, mas Deus sabe, levou essa referência de São Lucas 24. O Senhor Deus é sol. Foi numa manhã do primeiro dia da semana que ele ressuscitou. Ao nascer do sol. E levou-os fora até Betânia. Jesus, depois de ressuscitado, já tinha aparecido aos discípulos, já tinha lhes dado a comissão, e agora ele levou-os fora até Betânia. Por que Betânia, né? Betânia é onde Lázaro morava, Maria. Betânia era onde tinha uma igrejinha de Jesus lá. Por que não em Jerusalém? Por que não em Cafarnaum? Por que não em Nazaré? Por que não em uma cidade maior de Israel? Mas uma vila chamada Betânia, um pequeno povoado, irmão. Porque Jesus pegou sua igreja e levou para Betânia, o lugar da ressurreição de Lázaro. Sol! A palavra é sol! Para nos amadurecer. É por isso que eu tenho que estar aqui na igreja. Eu sou um crente verde ainda. Porque se eu não fosse, Jesus já teria me levado há muito tempo com ele. E levou-os fora até Betânia. Jesus. E levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. Preste atenção, irmãos queridos, nisso aqui. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Porque Jerusalém é o lugar onde estava a... Jerusalém era onde estava a igreja, o templo. Os abençoou, e adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém! Depois daquela bênção final aqui, eles voltaram regozijando. Foram para casa? Não, foram para a igreja. Irmãos, nós recebemos uma bênção grande. Em vez de nós comemorar em outro lugar, vamos comemorar na igreja. Deus te abençoou, corre para a igreja. Antes de você ligar para o seu melhor amigo para contar a bênção, ajoelha, conta ela para Jesus, agradece a Jesus por ela. Diz: Senhor, obrigado por essa bênção aqui.
Corre para a igreja, conte o seu testemunho de vitória. O seu testemunho irá trazer edificação para os demais que estão ao seu redor. Aleluia. Eles estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Amém. Fechemos os olhos e vamos agradecer a Deus. Senhor Jesus. Amém. Quer dizer assim seja. Quer dizer, terminou. Confirmamos com amém. Eu posso dizer por mim, eu não vou falar pelos meus irmãos e minhas irmãs, mas eu vou falar por mim. Tudo que eu ouvi aqui nessa manhã, eu digo amém, Senhor. Porque foi a palavra do Senhor falando conosco. E eu posso dizer amém a tudo que eu ouvi. Posso dizer também que eu fui muito abençoado, muito edificado com esta palavra simples, muito simples. Mas que nos encoraja a continuar vindo à casa do Senhor. A não desleixarmos. Não deixarmos a coisa acontecer de qualquer jeito. Se der, eu vou. Não, nos livra, meu Deus, desse. Se der, eu vou. Nos ajude a dizer, eu vou. Eu vou. É a hora do culto, eu vou, está próximo, eu vou. Eu vou me assentar, eu vou cantar, eu vou orar. Eu vou ouvir a palavra, eu vou dizer amém a toda a palavra de Deus. Eu vou me regozijar, me alegrar, me entusiasmar. Irei sair do lugar de adoração abençoado. Como disse o teu profeta, revigorado. Este é o objetivo em virmos à casa do Senhor. Sairmos daqui revigorados, reavivados, reanimados, fortalecidos, ativados. Aleluia. Bem-aventurado o homem que vem à tua casa. Isto lança bênçãos sobre toda a minha geração, sobre a geração daqueles que hão de nascer ainda, se houver um tempo. Estamos plantando bênçãos que outros talvez colherão. Talvez nós mesmos não teremos aquilo na plenitude, mas outros terão. Outros caminharão esse caminho, outros serão motivados, outros pisarão nas pegadas que nós deixarmos. Você já pensou o testemunho de alguém assim? Mas aonde que ele foi pela última vez mesmo? Irmão, a última vez que ele saiu foi à igreja, aí voltou para casa e nós encontramos ele aqui já desse jeito, partiu. Tenho certeza que aquele rosto está um rosto feliz. Onde foi que ele foi? Eu não sei não, ele saiu por aí, nós nem sabe onde é que ele andou. Aí morre, fica aquele semblante fechado. Terrível, misericórdia. Aonde mesmo que ele foi a última vez? Foi na igreja, cantou o hino, ouviu a palavra, sentou na cadeirinha dele, foi embora morar com Jesus. É isso aí que eu quero para mim num dia desse. Esse é o testemunho que eu quero deixar. Em nome de Jesus. Que Deus continue te ajudando e te abençoando. Mais. Fiquem com Jesus. Deus os abençoe. Graças a Deus. Maravilhoso estar na presença de Deus. O Senhor continue abençoando a cada um. E
em nome do Senhor Jesus Cristo. Maravilhoso. Diga para o seu irmão, sua irmã, Deus te abençoe. Deus te leve em paz. Que o Senhor Jesus lhe dê a paz, no nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Sem nem tentar acrescentar nada que não precisa. Mas eu sozinho estava pensando, aquele que diz que o Espírito Santo que está ensinando ele, eu acho que está fora, porque quem Deus usa para ensinar, a não ser este corpo que acabou de falar nós, aqui em Porto Velho, é a boca de Deus falando conosco. Então, se nós pensarmos desse jeito, estamos totalmente fora da palavra. Que o Senhor nos abençoe a permanecer nesse bom espírito, no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, se há um povo aqui em Porto Velho que está agradecido ao Senhor, eles estão aqui, Pai, nesta manhã, Pai. Ó Deus, que o Senhor continue nos abençoando, Pai, e que esta voz, Pai, enquanto durar, ó Deus, este mundo, possa estar ecoando, Senhor, aos nossos ouvidos, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Deus vos abençoe. Há um comunicado de audiência, o Tabernáculo Vida em Nova Mamoré. Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Também Altamiro Dutra em Porto Velho. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Irmão Esteve, Tianissa e Isabel, a irmã Isabel, em Foz do Iguaçu, Paraná. Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. E até logo mais às 17 horas com todos os jovens e toda a igreja. Deus vos abençoe. Amém. Graças a Deus. Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas sua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites, e eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho
não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós, pois sua palavra se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é cura, escudo para os que nele crê, pois sua palavra